Pessoal, então bom dia a todos. Conseguem ver o slide? Sim. Beleza, então vamos lá. Vamos começar o conteúdo. Sejam todos muito bem-vindos. A aula de hoje eu realizei, né, montei com a ajuda da estagiária Ellen. O conteúdo é natureza elétrica dos materiais, 2 aulas, conteúdo novo, agora já do segundo bimestre. As habilidades, reconhecer a natureza elétrica da matéria e a necessidade de modelos que expliquem. Competências emocionais são a curiosidade para aprender, empatia, resiliência, abertura ao novo, imaginação criativa e foco. Vamos lá. E, professor, não vai precisar de apostila não, né? Não. Não. Aqui só no TET aqui e depois no formulário depois, tá bom? Precisa copiar a habilidade, né? Isso, mas depois também vai ter depois também no formulário. Eu coloquei esse quadrinho das habilidades também no formulário, tá bom? Ok. Beleza, galerinha. Primeiro as perguntas iniciais, ó. Se alguém souber a resposta aí, se alguém quiser soprar, se alguém quiser criar uma hipótese, também pode. Por que às vezes a gente toma choque ao encostar numa superfície metálica? Porque Porque passa energia entre ela? passa energia, isso, né? Às É vezes, um Ela é um material condutor que serve elétrico. para condução elétrica. isso, Igual você vai encostar no balcão lá no supermercado, você toma choque. exato. Alguém já encostou em algum objeto e tomou choque, mesmo sem estar carregado eletricamente, sem o objeto estar, por exemplo, numa pia, numa porta de armário, algum objeto que você sabe que não está ligado na tomada. Alguém já tomou choque encostando nele? Ou em outra pessoa? Alguém já tomou choque encostando em outra pessoa? Já. O que será, né? O que será que acontece, não? O que será que fica ali na superfície do objeto ou da pessoa que você encosta toma um choque, não? Por que alguns materiais conduzem eletricidade e outros não? Podem, pessoal, mesmo eu lendo assim, se vocês quiserem falar alguma coisa, pode falar, tá bom? Porque é importante a participação. Me- Metal, água conduz energia, borracha não conduz. Olha, então tem objetos que são condutores e outros são chamados de... Se não é condutor, ele é um... Isolante? Isolante. Isso, muito bem, muito bem. Ó, já conhecimento prévio de vocês está muito aguçado. Ó, por que alguns materiais sólidos não conduzem eletricidade, mas quando dissolvidos em água conduzem? A gente vai ver depois num vídeo, não? Por que será que existe num material e não existe em outro? É porque quando entra em contato com a água, fica partículas de água durante o material, e conduz a eletricidade. E isso tem a ver exatamente com partículas, muito bem. É isso que a gente vai tentar ver também, que partículas são essas. E descarga elétrica, raio, já parou de perguntar, né, parou para se perguntar o porquê que daquela descarga elétrica, daquelas nuvens, o porquê que tem raio que desce da nuvem, tem raio que sobe do chão. A gente vai ver um videozinho Porque elas se batem lá no céu? também, né? Se chocam, uma se atrai, né? Vamos também estar observando isso daí. Exemplos no dia a dia. Alguém quer falar alguns exemplos que tem a ver com eletricidade? De onde vêm essas cargas elétricas? Como é que é possível eu atrair um objeto apenas com a mão, às vezes, ou com outro objeto eletrizado? Como é que é possível? O que tem nesses objetos que fazem acontecer esses fenômenos? Ou seja, a eletricidade que tem ali na tomada, que passa nos fios, de onde é que vem? Sim, vem no lugar que transforma a eletricidade, sim. Mas como é que é possível ter eletricidade, né? Porque a gente viu alguns dias, né, no ano passado também, que o modelo atômico de Dalton, por exemplo, ele previa o átomo como sendo uma partícula neutra. Será que o átomo realmente é neutro? O que será que tem, né? Qual será que é a menor partícula que compõe tudo o que existe? Como que é o nome dessa partícula, será? O que ela é composta? Será que essas partículas no universo elas estão unidas ou elas estão isoladas? O que é uma tabela periódica? O que serve? O que é energia na sua concepção? Vocês conhecem alguns outros tipos de energia, além, por exemplo, da luz, do calor? Podem falar. Eu acho que sim. Mecânica? Energia mecânica? Ele falou mecânica. Quem mais? Eletromagnética, Eletromagnética, elétrica. geotérmica. Olha, Cinética. energia geotérmica. Qual outra? Magnética. As, as partículas que se unem seriam as partículas nêutron e elétron. Ó, nêutron, elétron, muito bem. Energia química? Energia química também existe. Hidráulica também, será? Hidráulica, opa, energia hidráulica. Eólica. O sol? Eólica.
energia solar, Nuclear. energia nuclear, muito bem. Olha só, quanto tipo de energia existe, né? Eólica. Eólica, isso, a conversão de energia eólica. Bom, pessoal, então seguindo, ó, muito bem, vocês conhecem vários tipos de energia, você tem uma noção muito boa sobre assim essas partículas, a natureza elétrica. Vamos ver um pouquinho mais à frente aqui agora, um videozinho aqui, ó, falando sobre de onde vem o raio trovão. Espero que vocês consigam ouvir bem, se o som estiver ruim, vocês dão um toque, tá bom? Vocês não estão ouvindo, né? Não. Não vi nada. Tá. Não, mas tá da hora. Tá. Quer ver? Ó? Deixa eu só mudar aqui, ó. Aqui no Meet. Meet, cadê você? Meet aqui. Aqui eu mudo aqui, ó. Opa, aqui, ó. Então eu vou passar dois vídeos um em seguida do outro, depois a gente discute porque devo ter que mudar aqui a minha configuração aqui. Aqui. Agora sim. Obrigado. Vamos agora à previsão do tempo em todo o Brasil. A meteorologia prevê a chegada de uma frente fria, provocando uma forte tempestade em toda a cidade. Xiii, acho que vai cair um toró. Deus! Uma tempestade! Um raio! Um trovão! Ué, mãe, de onde vem o raio e o trovão? Lá do céu, Kika! Lá do céu! Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. Credo! Que raio de voz é essa? É a voz do raio. A minha voz é forte como um trovão. Então me explica, seu raio com voz de trovão. De onde veio o raio e o trovão? Os raios são descargas elétricas produzidas dentro das nuvens da tempestade. As cargas elétricas da nuvem atraem as cargas elétricas do solo. Depois de um tempo, as cargas do solo sobem em direção à nuvem e as cargas da nuvem descem em direção ao solo. Esse é o caminho do raio. Quando as duas cargas se encontram, acontece a descarga. E um lindo raio brilhante como eu cai em zigue-zague na direção da Terra. Com o raio, um enorme clarão luminoso se forma em minha volta. É o famoso relâmpago. Um pouco depois, escutamos o trovão. Esta diferença de tempo entre o relâmpago e o trovão acontece porque a velocidade da luz é muito maior do que a velocidade do som. Olha só este exemplo. Experimente atirar uma pedrinha na água, perto de um barquinho de papel. Você vai ver umas ondinhas se formarem em volta do lugar onde a pedra caiu. Um tempo depois, o movimento da água vai chegar até o barquinho e ele irá balançar. É assim que o som se propaga. O trovão é um tremendo barulhão, Kika. O ar ao redor do raio fica super quente e cresce, provocando uma explosão. Aí, as ondas sonoras são empurradas, provocando este estrondo espetacular. Raios, relâmpagos e trovões aparecem em fortes tempestades como a de hoje. As nuvens de tempestade são chamadas de cumulonimbus e se formam a quase 20 quilômetros do chão. E aí começa o nosso show. Os raios caem procurando os pontos mais altos, como montanhas, árvores e telhados. Telhados? Quer dizer que você pode derrubar a minha casa? Ora, não se preocupe, Kika. Aí no seu bairro tem um montão de para-raios. Eles são instalados em lugares bem altos para proteger todas as casas que ficam ao redor. O para-raio foi uma invenção do Benjamin Franklin, o mesmo cientista que descobriu a energia elétrica. O para-raio me atrai e não deixa que eu faça nenhum estrago. E depois da tempestade, a meteorologia prevê tempo bom com céu claro e sol em todo o Brasil. Mãe, a tempestade acabou!
Ufa, que alívio. Eu odeio raios, relâmpagos e trovões. Que isso, mãe? Aqui no nosso bairro tem para-raio. E ele atrai o raio que se forma nas nuvens cúmulos-nimbus, que tem uma carga elétrica negativa que atrai a carga elétrica do solo. O encontro delas provoca uma descarga que é o raio, que cai em zigue-zague em direção ao chão, produzindo um clarão, que é o relâmpago, que esquenta o ar e provoca o trovão, que é um tremendo barulhão, que não me assusta não. Raios, Kika. De onde vem essa tempestade de informações? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho relâmpago e até o programa que vem com mais um dia. Eu vou perguntar pro raio dessa vez. Se eu... Deixa eu até abrir meu microfone. Estão me ouvindo? Então, né? Não. Vou deixar aqui um pouquinho só pra comentar um pouquinho. Bacana esse videozinho, né? Bem engraçado, né, pessoal? Vocês viram a cara do Benjamin Frank? É. Então, olha só que legal, né? O Enzo levantou a mão. Pode falar, Enzo. Não, nada, eu apertei errado. Ah, esse acúmulo de cargas elétricas, né? Ali vai subindo as partículas, vão tendo um atrito no ar ali, vai se juntando. Quando se junta, aí tem aquela atração das partículas positivas do solo com as negativas no chão, com as negativas Os raios pegam mais em lugar aberto, né? Não, ali foi dito ali que é mais lugar alto, né? É claro que a gente vê mais raios quando tem um espaço mais aberto, né? Mas tem como eles puxar também para a rede elétrica, né? Também tem, os postes, mesmo assim, eles já são equipados assim com aterramento, como se fosse o para-raio. Então, se Mas atingir, eles puxam mais? eles podem puxar devido à composição, né, Alta metálica, voltagem, né? alta voltagem, isso. Agora em prédios altos, ou mesmo assim em escolas, toda escola, caixa d'água assim, eles colocam também um para-raio, porque é para, se acaso for atrair um raio que cai ali, né, e vá para o chão, não afetando as pessoas. Mas assim, né, quando tem bastante relâmpago, essas coisas, ou trovejando mesmo, a gente sabe que não é legal ficar debaixo de uma árvore, né? Mas tem como armazenar essa energia do raio? Ainda não, né? Ainda não tem alguns, fala assim, segurar, armazenar em baterias essa energia ainda não, pelo menos que eu conheça, não. Né? Eu vou inventar. Opa, e sim, olha só que bacana. E outra coisa, em relação assim às cargas, ao raio e trovão, né? São duas coisas diferentes. O raio e trovão, embora fazem parte do mesmo processo. Geralmente a gente vê um clarão e depois o barulho que é causado, né? Igual a menininha lá explicou, que é É a causado velocidade da luz, né? E, opa, já adiantou a pergunta que eu ia fazer já. Tem o barulho é causado pela expansão do ar devido ao aquecimento, né? Milhões de graus Celsius Ionização no ar. no ar, isso que aquece bastante o ar e essa expansão do ar, essa explosão dos gases do ar, assim, causa esse barulho. E a resposta, né, que eu já disse eu ia perguntar exatamente isso. A gente vê o clarão primeiro, depois o som. Por quê? Porque existe a diferença da velocidade de propagação aí no ar, né? Quem que é mais rápido? No caso É a luz comparada ao som. a luz, depois vem o som, né? A gente até tem uma continha matemática, a gente calcula quantos segundos demora para vir o som. Será que tem pessoa que já tomou um raio na cabeça e ainda sobreviveu? Olha, boa Acho que pergunta, não. viu? Na internet a gente vê Pior que umas, tem. na internet a gente vê umas fake lá que fala que o cara 2 vezes seguida tomou um raio na cabeça, mas olha, tem que ser um cara bem cabeçudo mesmo pra conseguir. Ele levanta bonzão, levanta como se fosse participar de uma maratona, né? Então, esse vídeo ele levanta como se nada tivesse, tipo, tira a poeira da camiseta e continua andando. Eu acho que é meio é fake, né? Bom, tem um outro vídeo agora, pessoal. Qual seria a principal diferença entre o raio e o trovão? A principal diferença entre o raio e o trovão? O É. raio é a parte luminosa, efeito luminosa, né? O trovão é o barulho causado por essa luminosidade, porque a luminosidade, além da eletricidade, ela também tem um calor, né? O calor é intenso, então o calor faz com que aquece o ar, expandindo o ar, e aí essa expansão repentina do ar faz o estrondo, o barulho, né? Eles já conseguiram medir qual que é o maior raio?
Não sei essa informação, mas dá pra gente pesquisar depois também. Bom, pessoal, agora, falando assim, voltando na eletricidade, natureza elétrica, tem uma parte que a gente falou também sobre materiais que são condutores, e aí vocês responderam que quando não são condutores, são isolantes, também chamado de dielétricos, né? E tem substâncias que, em um jeito, ela é isolante, só que de outra forma, ela é condutora. Não lembro quem falou agora que devido à água, solta partículas, exatamente isso. E a gente vai ver um João. vídeo. Isso, João. A gente vai ver agora um outro videozinho, então meu microfone vai cortar agora, porque eu vou colocar um outro vídeo lá, beleza? Só um minutinho. Pode colocar aí. De onde vem? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Estão me ouvindo? Então, né? Sim. Sabe por quê? Porque só tem uma música de fundo, então eu posso ir, na verdade, narrando até o que tá a musiquinha. É assim, vai aparecer sobre o teste de condutibilidade de alguns materiais. Eu vou até adiantar um vídeo um pouquinho, vou deixar em velocidade 2, porque aí a gente vai vendo mais rápido, no final a gente discute. Isso. O alumínio. Ah, nós já fez isso daí, não fez? Fizemos na escola lá. Uhum. É, que encostava lá, dava choque. Isso. Eu quase tomei um choque, a menina não desligou o negócio. Caramba. Olha lá o cobre, né? Zinco, É. também é um metal, né? Madeira. Você pode adivinhar antes, pessoal. Vai acender ou não vai? Claro que não. Aí. Vamos ver o próximo. Vamos tentar adivinhar antes de acontecer. Plástico, vai acender ou não? Não. Opa. O corpo humano acende, né, professor? E aí, né? Será que chega a acender ou será que toma um chocão? Claro que acende. Você colocar um pedaço de ferro. Água aí você potável. colocar Agora nele, com a água vai acender, eu acho. Água potável. A água potável, ela tem sais minerais, mas nem tanto isso. Água destilada, água pura. Ah, então só pode ser com água que tem sais minerais. É, ó, o etanol, o álcool, né? O louco. Se desse uma faísquinha ali, já ia cagar. Já explodiu. Não, se ele fizesse aquilo lá que eu fiz aquele dia, explodia. É, ó o sal. Sal sólido. É muito importante. O cloreto de sódio sólido. Hidróxido de sódio, que é soda cáustica, mas só que também está no estado sólido. Professor, quando você coloca esse negocinho, quanto mais longe da água, a luz fica mais forte. Isso. Carbonato de cálcio, que é cal, né? Vamos traduzir assim, cal. Naftalina, aquele remedinho para barata, triturado. Hidróxido de sódio derretido. Esquentou até derreter a soda cáustica. Agora a solução de sacarose, que é água com açúcar. Dissolveu o açúcar. Vai acender ou não vai? Não. Ah, não. Açúcar não. Só com sal.
E agora água com sal, cloreto de sódio em solução aquosa. Vai acender? Vai. Ah, eu acho que vai. Acho que vai. Acendeu. Soda cáustica na água. Solução aquosa de etanol. Álcool com água. Então quer dizer que aquele outro álcool devia ser puro, né? 99. Universidade Estadual de Campinas, a gente reproduziu Professor, você sabia que com o bagaço da cana-de-açúcar dá pra fazer ração pro gato? ração para gato? Sim. Olha, sabia que dava pra fazer para gado. Porque moía, estruturava o bagaço daí, mas para gato não. Será que aquela. Então, é então aquela. reclame também. Então reclame tá errado, então. Ah, mas será que não. Aquela tem um. Eu já vi aquela fórmula natural que usa a base de produtos naturais. Será que seria essa formulação? Bacana daí, né? Seria um meio tirando bem, tudo da natureza. um meio bem sustentável, né? O etanol já é um combustível sustentável, é renovável, vem de uma planta, combustível chamado combustível verde, porque, né, é natural, assim, de vegetais. E olha só, se tiver ainda Com o avanço da tecnologia não vai precisar mais explorar o mundo. explorar, principalmente o petróleo, né? Seria bom a gente se libertar do petróleo já, porque Sim. é algo que realmente está mudando o clima na Terra, além das. Os navios ficam jogando petróleo no mar, né? Sim, ter o derramamento, depois ainda a poluição, a queima de combustíveis fósseis prejudica muito o meio ambiente. Vamos ver agora quem é bom de memória. Eu vou colocar bom condutor como B, mau condutor como M e isolante como I. Então vamos tentar verificar aqui, ó. Se vocês lembram, o ferro era bom, mau ou isolante? Bom. 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 E o alumínio? Bom. Bom. Cobre, Bom. Bom. zinco, Bom. Bom. metais, né? Madeira. Ruim. Isolante. Será que é um mau condutor ou será que é um isolante? Isolante. Mal. Isolante. Isolante, né? Ele não conduz Mau nada. condutor. Frio, Plástico. né? É bom. E o plástico? Isolante. Isolante. Por isso que alguém vai mexer algum metal, por exemplo, ou usa uma luva de plástico, ou as ferramentas que são usadas para cortar tem o cabo de plástico, é revestido de plástico ou borracha. E quando alguém vai mexer numa tomada assim, sabe que se mexer em um fiozinho e depois em outro, né, você não mexer nos dois juntos, ele não dá choque, mas a pessoa, para ter segurança, fica em cima de uma madeira, por exemplo, né? Alguém vai mexer no chuveiro, por exemplo, sobe em cima de uma cadeira que é de plástico ou de madeira, para não ter perigo, né? De preferência, desligar completamente o disjuntor para estar mexendo em alguma tomada, alguma coisa, tá? Cuidado. Água potável. Será que ela é. A água potável não acendeu aquela lâmpada, mas porque a lâmpada talvez precisasse de um pouco mais de energia. Se fosse uma lâmpada bem fraquinha, talvez os sais que tem na água potável fosse capaz de acender. Mas será que a água potável, então, ela se encaixa? Não acendeu, mas será que ela se encaixa em mau condutor ou isolante? Mau Mau condutor. Mau condutor, não pode ser chamado de isolante, né? E a água destilada, a água pura? Mal condutor. Mau condutor não condutor. tem sais, né? E Mau condutor. o etanol? Mal Mau condutor condutor. também. O etanol também, o álcool etílico, né? Se for puro ou misturado com água, mau condutor. O cloreto de sódio, sólido, sem água. Mal Mal. condutor. Mau condutor pode ser chamado de Isolante. 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 Isolante, Professor, dona Ali? vai responder isso daí depois? Vai. Depois vocês vão. Vai estar algumas coisas dessas aqui no formulário. Ó, ou isolante aqui ou mau condutor também se encaixa. Hidróxido de sódio, que é a soda, também em estado sólido, mesma coisa, né? É isolante ou também mau condutor. Carbonato de cálcio, que a gente pode falar que é o cal, por exemplo, né? Ou mármore ou granito, assim, que às vezes tem o mesmo tipo de composição. São minerais no estado sólido.
Mau condutor ou isolante? Ou os dois, bom, Mau a gente sabe que isolante, eu acho. não é um bom condutor, né? Mau condutor poderia ser, mas aqui no caso são usados até como isolante, né? Algumas bases de lâmpadas são feitas até com um material parecido com granito, né? Com porcelana, que são sólidos, né? São minerais sólidos que não conduzem eletricidade. A naftalina triturada lá, remedinho de barata, Isolante? isolante ou mau condutor. Sacarose ou açúcar sólida, Isolante? Isolante. isolante. Hidróxido de sódio, a soda cáustica, só que derretido. Bom condutor. Bom condutor. Por que Bom será condutor. que sólida não conduz, mas derretida ela consegue? Será que ela Porque é mais concentrado? muda a composição? Ou será que é mais Pela concentrada? energia? Ou será que ela libera alguma coisa? Tô Eu Ela achando libera que os sais pela forma foi. minerais? Vamos dar uma olhada depois no simulador, vai responder alguma dessas dúvidas. Açúcar dissolvido na água. O açúcar dissolvido na água ali conduziu? Mau condutor. Mau Não. condutor. Mau Mau condutor. condutor. E o sal dissolvido? Bom Bom condutor. condutor. Bom Bom condutor. condutor. E o hidróxido de sódio dissolvido também, soda dissolvida? Bom condutor. Bom condutor. E o etanol, o álcool dissolvido? Mau condutor. Não. Mau condutor, isolante, né? Borracha, Isolante. Isolante. vidro. Isolante. Ó, tem substâncias aqui que, em solução aquosa ou derretida, passou a conduzir eletricidade. Mas outras, igual o açúcar, mesmo em solução aquosa ou se eu derretesse, não conduziria. Por que será? Será que existe alguma coisa nelas que dificulta essa condução? Para isso, ó, a gente vai fazer o uso de um simulador. Opa, passou aqui. Ó, agora eu estou aqui no simulador, ó. Eu tenho aqui uma lâmpada, ó, ligada numa pilha. Não posso afundar a pilha lá dentro da água, senão... Vai tomar choque, hein? Opa, quer ver, ó. Aqui não acendeu nada, ó. Estão conseguindo observar? Tá dando para ver o potinho de sal mexendo? Sim. Beleza, ó. Olha lá. Então, olha o que acontece com a lâmpada lá. Olha os traços que ilustram o brilho dela. Quanto mais sal ali, mais com... Opa, acabou com o saleiro. Se eu chegar certo que derruba a pilha lá, tum, curto-circuito. Agora, olha só. Removi o sal. Coloquei pouco sal. Beleza. Lá, acendeu um pouquinho. Se eu colocar mais água, o brilho vai diminuindo. Por que será que o brilho vai diminuindo se eu colocar mais água? Porque o sal, ele vai diluindo junto com a água. Muito bem, essa é a palavra, diluindo, vai dissolvendo, né? A concentração do sal vai diminuindo. Se eu fizer o contrário de adicionar água, fazer a água evaporar, como se tivesse acontecido lá no Mar Morto, que a água foi evaporando, 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 ó. Vou evaporar mais água ainda, ó. Evaporar água, evaporando, ó o brilho da luz ali, ó. Por menorzinho que pareça, tá? Tá aumentando. Porque quando vai evaporando a água, a concentração do sal vai aumentando, né? Agora vamos reiniciar aqui, ó, para mostrar o que acontece se fosse açúcar. Então, açúcar, né, não permitiria condução elétrica ou condutividade elétrica. É o contrário de resistividade. Tem um material que resiste à condução elétrica e um que tem a condutividade. Ó, o açúcar não acontece. Agora, peraí. Vamos mostrar lá essa maneira aqui, microscópio. Olha o que acontece com o cloreto de sódio, pessoal. Quando eu coloco em água, ó. Olha as partículas. Se separam. Olha aqui, ó, Na+, Cl-, que são os íons, partículas positivas e negativas. Olha o que acontece na água. Se eu remover o soluto e fizesse isso com açúcar, ó, olha o açúcar, é uma molécula bem grandona, o açúcar, né? Tem bastante carbono, hidrogênio, oxigênio. Olha só, separou as partículas dela? Não. Ó, ficou unidos ainda os átomos, ó. Embora dissolveu, né? Ela desaparece na água, mas não fica não mostra aqui partículas tipo positiva e negativa. Talvez por essa maneira não ocorre a condutividade, ó. Ó o sal na água, ó. As partículas de água elas separam o sal, formando os íons positivo e negativo. Olha a parte negativa da água, que é o oxigênio, fica virado para a parte positiva do sal. A parte negativa do sal fica voltada para o hidrogênio da água, que é positivo. O mesmo
Se eu colocasse aqui o açúcar, ó, separa, dissolve, solvata, né? A gente cercam as moléculas do açúcar e separam dissolvendo. Mas não ocorre a separação das partículas, né? Ficam unidas ainda, o açúcar fica unido, né? Agora vamos voltar no slide. Certo? Por que será, né? O que será que existe entre as partículas de sal e de soda cáustica que não tem na molécula do etanol e não tem na molécula do açúcar? Qual será o tipo de ligação formada ali? É o conteúdo que a gente vai aprender nas próximas aulas. Agora uns exercícios, pessoal. Lembra que eu falei que condutividade é a quantidade que conduz a eletricidade. Só que resistividade é uma propriedade inversa à condutividade. Ela não permite. Quanto mais resistente, quanto maior a resistividade elétrica do material, menor conduz a eletricidade. Então, olha só uma questão. A resistividade é a grandeza oposta à condutividade elétrica. Sendo assim, a partir dos valores da resistividade fornecidos abaixo, marque a alternativa correta. Ó, vamos ver do material aqui. Ó. Qual que é o material que tem a maior resistividade? É o ouro, né, professor? Depois. Ó, Primeiro que o cobre, né? Lembre, resistividade é o oposto de condutibilidade, né? Aqui no caso, a gente sabe que o ouro é um ótimo condutor elétrico, tanto que está presente em componentes eletrônicos importantes, principalmente em componentes de computador, processador de computador, que não pode ter falha na transmissão de informação. Então é feito até de ouro. Agora aqui, lembrando, então quer dizer que se o ouro tem uma alta condutibilidade elétrica, alta condutibilidade de calor também, então quer dizer que ele tem uma péssima resistividade, porque ele conduz muito bem. Lembrando que são opostos. Vidro. O vidro ele tem uma alta resistividade, então quer dizer que a condutibilidade dele é péssima. Olha o vidro lá, 10 elevado a 10 e 10 elevado a 14, entre esse valor e outro. Então tem uma alta resistividade. Mas ainda não é o maior, não é o componente que tem a maior resistividade daqui desse quadro. Qual que é o maior aqui? O maior aqui seria o quartzo, né? Quartzo é um mineral também. Então ele olha aqui, ó, 7,5 vezes 10 elevado a 15, né? Então é como se tivesse 7, o 5 e mais 14 zeros aqui, ó, muito alta. Quem que é o pior então aqui? Quem que é o pior de resistividade? O ferro. O ferro, 1 vezes 10 a menos 7. É um número bem baixo. Mas olha esse daqui, 1,7 vezes 10 a menos 8. Ou seja, o número ainda mais baixo. Se eu fosse escrever esse número, que seria 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, ó, seria mais ou menos esse número aqui, ó. Posso ter errado em um ou outro zero aqui, ó, mas seria um número muito baixo de resistividade. Mas ainda tem um número mais baixo ainda. Mais baixo do que esse, né? Um número mais baixo do que esse seria o cobre seria um número mais baixo, seguido do alumínio, que tem um valor um pouquinho mais alto aqui, ó, de resistividade, ó. Então aqui a resistividade aqui a mais baixa, na verdade, seria o cobre. Então, por exemplo, ele seria um melhor condutor elétrico, né? Então vamos analisar as questões aqui, ó. O ferro é o melhor condutor elétrico que o cobre. Será que é verdade? Não. Não, porque Não. o cobre tem maior resistividade do que o ferro, então ele é o melhor condutor. Então aqui estaria errado. Por ser excelente condutor, o quartzo é muito utilizado na fabricação de relógios. Por ser excelente condutor, será que é verdade? Não. Não, é o contrário, né? Ele é um péssimo condutor, ele é um ótimo resistor, né? De resistência. A condutividade do alumínio é maior do que a do cobre, concorda? Sim. A do alumínio é maior do que a do cobre? A condutividade. Não. A resistividade do alumínio é maior, né? Mas só que a condutividade é o contrário, então também não é. O cobre é o melhor condutor apresentado. Essa tá certa. Essa tá certa, né? Essa aqui seria certa. De todos os materiais listados, o vidro é o que apresenta a maior resistência à passagem de corrente elétrica. Não, perde para o quartzo. O quartzo, que é o material que apresenta maior resistência à passagem de corrente elétrica. Beleza.
Assinar a alternativa que contém somente substâncias isolantes. Vamos ver se vocês lembram. Qual alternativa só tem isolantes? Ou também mal condutores? B? A B? B. O açúcar sólido não conduz. O Sim, eu vidro ia falar D, não mas conduz. tinha corpo humano. Isso, e foi exatamente você que falou sobre o corpo humano? Fui eu mesmo. Olha lá, ó, por que aqui corpo humano? Porque então ele não é um isolante? Não, a gente toma choque se encostar com o nosso próprio corpo em uma superfície eletrizada. Por quê, pessoal? Porque olha o que tem a composição do corpo humano, assim, ó, basicamente não seriam água, 70% água. Depois, nessa quantidade de água não tem os sais, minerais e algumas partes do corpo e o organismo também tem uma composição até mais elevada de sais, minerais, então conduzem eletricidade sim. E dependendo da parte da pele, né, ainda se sente mais choque ainda. Por exemplo, se eu relar o dedão lá a mão assim e não tiver nenhum ferimento lá na torneira do chuveiro, posso não tomar choque. Mas se eu tiver um cortinho de nada no dedo, que vai entrar em contato com umas células ali um pouquinho mais nervosas, assim, vamos dizer assim, a pele mais viva, né? Porque a nossa pele superficial ela é a pele morta, mas se tiver algum machucadinho vai entrar em contato com pele viva. Então eu posso tomar um choquinho um pouquinho mais forte ali, se relar na torneira do chuveiro. Então, o corpo humano aqui também é um condutor. Aqui tem o vinagre, que também é uma substância ácida, que tem o íon positivo, que forma também um condutor. Questão 5. Um isolante elétrico, qual propriedade? Não pode ser carregado eletricamente? Não contém elétrons? Tem que estar no estado sólido? Tem necessariamente resistência elétrica pequena? Ou não pode ser metálico? Qual que é a propriedade de um isolante? Por exemplo, assim, ó, carregado eletricamente. Objetos que são isolantes, eles podem ser carregados eletricamente? Pode. Por exemplo, régua, que é feita de plástico ou acrílico, se eu atritar bastante em um pedaço de papel e aproximar da água, lembra aquele experimento que a gente fez na escola? Ele desvia a água, por quê? Porque ele pode sim ser carregado eletricamente. Mesmo uma madeira, lã, vidro, podem ser carregados eletricamente, mas não quer dizer que ele conduza a eletricidade. Um isolante elétrico não contém elétron, será que é verdade? Acho que não, porque o corpo humano tem. Isso, o corpo humano tem elétrons. Todas as substâncias que existem na natureza têm sua composição química, tem seu elemento químico, tem seu átomo, e se tem seu átomo, dentro dele tem que ter elétrons, né? A gente vai ver com mais profundidade isso nas próximas aulas. Um isolante elétrico tem que estar no estado sólido? Ou pode ter isolante também no estado líquido? Pode ter também no estado líquido, Pode principalmente no estado líquido. Isso, pode ter também, né? Por exemplo, o etanol, que é um mau condutor, ele pode ser considerado isolante, então está no estado líquido, né? Solução aquosa de açúcar ou açúcar derretida é o isolante, mas também pode estar presente no estado líquido. O isolante tem necessariamente resistência elétrica pequena. Será que um isolante tem resistência elétrica pequena? Ou ele tem condutividade elétrica pequena? Condutividade. Então é aí. Então seria E. Um isolante elétrico não pode ser metálico, porque todos os metais são Condutores. isso, uns até melhor que os outros, né? Bom, é isso. Então aqui é a alternativa E. Aí, pessoal, aí lá no WhatsApp da sala de vocês eu vou disponibilizar esse questionário. E na parte da tarde, além da gravação dessa aula, eu vou colocar também um videozinho bem interessante sobre a tabela periódica e os links de onde desses dois filminhos, que é de onde vem o raio e o trovão, e também sobre a condutividade dos materiais. Tá bom? Daí, opa. Cadê vocês? Deixa eu voltar aqui. Tananã. Parar a apresentação. Então, se alguém tiver alguma dúvida, depois pode estar perguntando.
lá pra mim, manda lá no... Nós vai responder só o questionário, não precisa copiar nada no caderno, né? Não, se alguém assim tem um costume que é bacana também de anotar a data da aula e a habilidade que foi trabalhada, no questionário depois lá também vai ter o sobre quais habilidades, qual o conteúdo, quantas aulas, tá bom? Em todo o formulário eu coloco também as habilidades que foram trabalhadas, porque quem tem essa costume de anotar, que na verdade é um costume muito bom, né? Anotar qual foi o tema da aula, quando foi a aula, qual foi a habilidade trabalhada, então fica lá no formulário também para quem quiser copiar, tá bom? Tá bom. Se alguém quiser, tiver alguma dúvida, também pode aproveitar o momento para tirar, ou pode mandar depois quando estiver respondendo o formulário. Tá ok? Certinho. Agradeço muito a participação de vocês, valeu mesmo. Mais uma vez arrebentando na participação, sala muito a série, muito participativa, né? Todos os segundos. Espero aí que vocês tenham um excelente bimestre. Qualquer coisa é só mandar um help lá. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Um abração, fiquem todos com Deus. Abraço, Tchau, tchau. professor. Abençoe, Até a professor. próxima. Tchau, Amém. professor. Tchau, Tchau, professor. tchau. Até. Até. Tchau, Tchau, professor. Tchau, tchau. Até mais, então.